Olá, caros alunos, bem-vindo ao passo 11. Nesse passo, nós vamos colocar as cordas principais, a primeira e a última, regularmos a altura das cordas no cavalete ou na ponte e regular a altura das cordas no nut. É isso aí, vamos ao curso. Vamos colocar a última corda e a primeira, para vermos como se comporta a ponte do instrumento. Colocar a primeira corda. Então, para sabermos aqui se vai precisar calça no braço, vamos tentar regular a altura das cordas usando uma chave de 1 milímetro e levantando o carrinho ou abaixando até ficar na altura que a gente quer. E vamos medir a altura. Eu costumo medir aqui na 12ª casa, usando uma régua de aço, da base do traste até a base, até o fundo da corda. Vou deixar aqui 2 milímetros. Ainda preciso subir mais um pouquinho. Então, eu regulei mais ou menos a altura das cordas que eu quero aqui. E o carrinho ficou no meio curso. Ele não ficou muito baixo, nem ficou muito alto. Se ele ficar muito baixo, quase encostado na base aqui da ponte, significa que eu vou precisar colocar um calcinho aqui no braço. Porque eu não quero que ele fique muito baixo, eu quero que ele fique em um terço, metade do curso aqui. Se por outro lado, para ajustar a altura da corda, ele ficar muito alto, aí nós vamos ter que fazer um procedimento diferente, inverso do calço. Nós vamos ter que, às vezes, até lixar um pouco o braço para que ele dê a altura certa. Então, às vezes, nós vamos ter que, inverso do calço, vamos ter que retirar um pouco de material daqui, ó. Mas primeiro a gente precisa saber aqui qual que seria o certo, né? Para estar aqui, ó. Então, no caso do braço ficar muito alto ali, nós vamos ter que tirar material, ou seja, meio milímetro lixando aqui, para que o braço ele levante um pouco aqui, para que aqui não fique muito baixo quando a gente for regular. É excepcional os casos que às vezes a gente precisa tirar aqui algum material. E se for tirar, vai ser só nessa parte aqui, não aqui. Não é? Já aconteceu comigo algumas vezes que eu precisei, para dar a angulação certa, tirar material aqui. Na maioria dos casos já está correto o posicionamento do braço e não vai precisar nem calço, nem retirar material. Nesse caso aqui, então, nós temos a situação normal do instrumento, que nós podemos trabalhar esse carrinho para cima e para baixo para deixarmos a corda exatamente da altura que nós vamos querer. Então eu regulei aqui com 2 milímetros e vou ver agora a parte de baixo. Vou ver quanto que tem a parte de baixo. Aqui temos 1 milímetro mais ou menos. Mas vamos deixar um pouco mais alto. Para isso nós acionamos um pouquinho o parafuso aqui na ponte, apertando para que ele suba, né? E deixando a ponte alinhada, os dois parafusos da mesma forma.
nenhum mais baixo que o outro. Colocamos de novo aqui, medimos. E eu tenho aqui mais ou menos 1 milímetro. Vamos deixar por enquanto assim, porque quando nós apertarmos mais a corda, provavelmente ela vai levantar um pouquinho mais e nós vamos ter que abaixar aqui. Mas para que a gente entenda o que está acontecendo, nós regulamos a primeira corda, para a altura que nós queremos, e nesse caso a quinta corda do baixo, para a altura que nós queremos. Essas duas alturas vai ser o parâmetro para a gente regular os carrinhos do meio, usando o gabarito de rádios inferior. Então esse aqui é o gabarito de raios inferior, que nós vamos usar daqui a pouco. Já sabemos o rádios do braço, que é 16 polegadas o rádio. Então já vamos separar aqui, e deixar ele separado. Rádios 16. Que nós vamos usar aqui daqui a pouco. Vou colocar o resto das cordas e depois eu volto. Então nós vamos regular o rádios agora da escala. Como aqui está praticamente reto aqui os carrinhos, essa corda está boa, não está vibrando. Essa está boa, mas aqui as cordas do meio estão mais baixas, então normalmente elas encostam no traste. Agora, usando então o gabarito de rádios inferior, nós vamos regular a altura, vamos colocar debaixo das cordas aqui, e vamos regular a altura das outras cordas através da nossa referência da primeira e da última corda. Se a gente olhar aqui, a gente vai ver que realmente as cordas do meio precisam estar mais levantadas. Porque aqui, ó, não está encostando praticamente no gabarito. Então, vamos levantar um pouquinho essas cordas do meio, usando a chavinha. Lembrando que a gente já tinha lubrificado esses parafusos aqui para ficar mais fácil agora pra gente. Porque se ele estivesse travado, a gente ia ter que destravar ele primeiro agora. Mas eles estão praticamente livres, né, para rodar. Olha aí, ó, tá girando. Vamos comparar aqui para ver. Olha aí. Tá jóia. Acertamos de primeira aqui. Não é sempre que acontece isso. Olha lá. A corda quinta está encostando. Todas as cordas encostando no gabarito. Sem eu forçar o gabarito para cima, é claro, né? Então, só um toquinho nessa corda aqui. Então é assim que a gente regula a altura da corda. Coloca as duas primeiro, primeira e a última, porque elas vão servir de referência pra gente. Então aqui agora está perfeito o rádios da escala aqui. Poderia até subir só um pouquinho essa aqui. Lembrando que sempre apertando os dois parafusos. Isso. Agora sim. Retiramos o gabarito. E está pronto aqui o alinhamento da altura. Agora, nós vamos deixar os captadores mais ou menos na altura que a gente quer. Eu quero o captador aqui, com as cordas soltas, o da ponte, com aproximadamente 3 a 4 milímetros de altura, né?
antes de encostar na corda, ó. Então aqui tá com uns 3 milímetros a 4 milímetros. E o da última corda eu deixo um pouquinho mais baixo, certo? Aqui uns 4,5, 5 milímetros. Lembrando que quando a gente apertar a corda que for tocar, ela vai encostar um pouco mais. Eu deixo essa aqui um pouco mais baixa, essa um pouco mais alta. Ou seja, essa mais baixa, o captador, e aqui um pouco mais alto. Porque essa corda grossa, ela tem mais massa. Ela tem mais peso, vamos dizer assim. O campo magnético que ela faz, quando ela está vibrando, é muito maior do que o campo magnético da corda mais fina. Então, como essa aqui é mais fraca, eu deixo o captador um pouquinho mais encostado aqui. E como essa é mais forte, que ela tem um campo magnético maior, porque a amplitude de vibração dela é maior, eu deixo o captador mais baixo aqui na última corda, questão de meio a 1 milímetro mais baixo aqui. Faço a mesma coisa com outro captador, só que agora eu vou apertar aqui as cordas no último traste, pressionando as cordas sobre o último traste, e eu vejo aqui a altura das cordas também. Eu deixo aqui uns 3 milímetros. Uns 3 milímetros na parte de baixo, com a corda apertada. E aqui na corda de cima deixo com 3,5 ou 4, ou seja, um pouco mais baixo o captador, pelo mesmo motivo do outro captador, porque essas cordas são mais grossas e tem mais massa, tem mais volume. Se eu deixar as duas iguais, o som vai sair mais forte aqui e mais fraco aqui nas de baixo. Então eu dou uma balanceada para ver, para que o som fique mais ou menos igual nos tamanhos diferentes de corda, tá ok? Depois isso aqui eu vou experimentar com ele ligado para conferir realmente o volume e deixar o mais igual possível. Depois de nós termos feito a altura das cordas, deixado a altura das cordas do jeito que a gente quer, lá na ponte, nós vamos fazer a mesma coisa aqui na pestana ou no nut, pestana ou nut. Então nós vamos analisar aqui como está a altura das cordas, a distância que ela está do fundo das cordas até a altura dos trastes. Vamos ver se precisa abaixar, se não está muito alto aqui, porque às vezes aqui está muito alto, para você ver essa corda aqui. Ó, às vezes ela está muito alta aqui, então nós vamos ter que apertar aqui para ver se precisa abaixar mais. Visualmente eu vejo que aqui a primeira corda precisa abaixar, a segunda, a terceira, todas elas precisam abaixar um pouco. E como eu saber qual o limite que eu posso abaixar as cordas? O limite, no caso do baixo, da guitarra, do violão, é menos de 1 milímetro aqui. Existe inclusive gabaritos de altura, que são lâminas que vão se colocando debaixo das cordas até a gente medir a altura que está, ou tem lâmina com a medida certa que nós podemos abaixar a corda até encostar nela para deixar a corda na altura certa. Para quem não tem essas lâminas, e no caso eu também nunca usei essas lâminas, são gabaritos, a gente pode fazer isso também visualmente e sensitivamente. Como a gente faz isso? Visualmente, olhando e vendo se precisa abaixar. Conforme você vai trabalhando, você vai sabendo mais ou menos quando que a corda está alta e quando a corda está baixa. E você vai abaixar aqui no nut, usando o quê? Uma lima, e no meu caso também eu uso um pedacinho de serra. Um pedacinho de serra quebrada, serra de arco de serra normal, tá? Mas eu tenho aqui um gabaritinho mais simples também.
Hoffman, com várias medidas de limas, que eu posso também utilizar para fazer ali o encaixe das cordas. Existem limas mais finas, para as cordas mais finas, e limas mais grossas, no caso para as cordas mais grossas, ok? Então vou mostrar para vocês das duas formas como você pode utilizar isso. Da primeira forma, nós vamos usar então a lima. Nós vamos encontrar a lima com duas medidas cada uma, 5 e 7. Essa aqui é a... dá para ver. E nós temos essa aqui, 4 e 1. 4 e 1 são as mais finas. Um lado é para 1 milímetro, e outro lado é um pouquinho mais. Então nós vamos pegar a corda, soltar um pouquinho, tirar a corda do slot. E nós vamos passar essa lima até atingirmos a altura que a gente quer. No caso aqui, eu não vou limar reto. Eu vou limar ela já inclinada um pouco para baixo, porque eu quero que a corda entre inclinada também, para ela não... a saída dela aqui, a saída dela está mais alta. Olha, estou vendo a altura, vou passando a lima. Vou encaixando a corda. Sempre com uma inclinação aqui. Se eu não der inclinação, se eu deixar reto esse slot, a corda vai vibrar, certo? Então eu deixo aqui, ó. Agora eu encontrei uma altura certa e boa aqui para a corda. Ela está com a altura que eu quero. O que eu vou fazer agora? Vou usar a parte sensitiva para ver se está bom. Como é que eu faço isso? Eu toco aqui na segunda casa, e a primeira casa, a pressão que eu der na segunda tem que ser a mesma da primeira. Ou seja, encostei o dedo aqui. Se as duas tiverem... Se eu usar a mesma pressão para tocar as duas, significa que ela está numa altura boa. Se na segunda eu apertar um pouco menos e aqui eu precisar apertar mais, significa que eu tenho que abaixar mais aqui no slot do traste. Então, ó, nesse caso, colocando meu dedo aqui próximo do primeiro traste, eu toco e praticamente a mesma pressão está nas duas casas igual. Quando acontece isso, e visualmente eu posso perceber também que está bom, tá ok? Aperto um pouquinho aqui, porque às vezes aqui a corda está levantada, e posso ver que a mesma pressão que eu usei para tocar aqui, para o som sair limpo, foi a mesma pressão que eu usei na segunda casa. Então a altura está boa. A corda não está vibrando solta e não está duro para tocar aqui. Aí vou fazer aqui na segunda corda a mesma coisa. Olho visualmente, vejo que ela precisa ser um pouquinho abaixada. Solto um pouquinho aqui na tarraxa. Umas duas voltinhas só para não ficar difícil para levantar. E agora eu vou fazer com o pedacinho de serra que eu tenho. Vou passando aqui e faço esse movimento aqui, ó. Esse movimento vai fazer com que o slot fique arredondado na sua base. Venho com a cordinha, coloco aqui, observo se precisa abaixar mais, levanto novamente, tiro mais um pouquinho do lado, porque às vezes é no lado que está pegando e não no fundo.
Às vezes a corda é grossa e ela fica presa no lado. E a gente fica tirando no fundo. E não é no fundo que precisa tirar, é dos lados. Olha, abaixou um pouco. Mas ainda precisa mais um pouquinho. Tiro dos lados, não muito. Porque se os lados também ficar muito aberto, essa corda vai vibrar nesse slot. Vai causar um ruído que a gente não quer. Então deixo praticamente na largura da corda. Ok, mais um pouquinho. Deixo na largura da corda, não muito mais. E agora eu vou pegar um pouco mais pro fundo para afundar um pouquinho, mas é muito pouco. Coloco a corda de novo. Mais um pouquinho. Sempre girando a lâmina para fazer com que o slot fique arredondado. E a lâmina também inclinada para baixo, aqui. Para que ela tenha aquele ângulo de entrada e um ângulo de saída. Tiro o excesso. Coloco a corda. Só mais um pouquinho. Mas é sempre melhor tirar menos do que a gente precisa do que passar do ponto. Sempre é melhor fazer umas 5, 6 vezes do que uma vez só e você passar do ponto. Eu acho que já tá bom. E agora eu vou apertar. E vejo agora a parte sensitiva. Aperto um pouco aqui para ela sentar bem. Aperto também lá na ponte. Ó, aperto na ponte também, porque às vezes ela tá levantada aqui. Ok. Faço o teste sensitivo. Para mim está ótimo, está muito confortável. Praticamente a mesma pressão na primeira e na segunda casa. Eu vou apertar aqui uma corda que não está regulada na primeira casa. Ó, aqui eu preciso apertar menos. E aqui, se eu apertar da mesma forma que eu apertei aqui, ó como é que vai ficar a corda. Aí eu vou ter que dar mais pressão. A corda ficar com o som limpo. Significa que aqui não está igual aqui. Então eu vou abaixar aqui no slot até que ela fique as duas casas por igual. A mesma pressão que eu usar aqui, eu vou usar aqui, significa que ela está bem reguladinha. Ok? Vou fazer isso em todas as cordas. Ok? E depois eu volto para falar sobre o tensor. Obrigado por assistirem ao passo 11 do curso gratuito de luteria online. Pessoal, lembrando que vocês podem adquirir as apostilas para reforço do seu aprendizado. Boa sorte e que vocês tenham bastante serviço aí na oficina de vocês.